Prontinho, vamos começar. Vamos dar início ao nosso estudo, né, sobre o tempo de angústia. E antes da gente começar, a gente vai fazer uma oração pedindo a ajuda do Espírito Santo para podermos compreender melhor as Sagradas Escrituras. Vamos pedir aqui para orar com a gente a Evelyn. Boa noite, vocês estão me Boa ouvindo? noite. Sim, estamos ouvindo. Feliz sábado, vamos orar. Exato. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer muito, Senhor, por mais uma semana de vida, com saúde, paz. Não sei aqui quem enfrentou problemas essa semana, quem enfrentou dificuldades, alguma perda. Senhor, se alguém está enfrentando algum momento difícil, tenha misericórdia, Senhor, e ofereça o descanso do teu santo dia para o coração dessa pessoa. Grandioso Pai, também te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que em pouca quantidade, mas a tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor ali estará. E sabemos que o Senhor está aqui para nos dar o discernimento através do teu Santo Espírito acerca das Escrituras e das profecias que já estão se cumprindo. Muito obrigada por estarmos aqui e nos dar um sábado deleitoso na tua presença. E dirija essa reunião com poder e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco, estudando, né? Estudando, esmiuçando a palavra de Deus para podermos crescer espiritualmente, né? Nessa caminhada cristã. Então, vou fazer um breve resumo aqui do que a gente já estudou semana passada, para quem não veio, não estava aqui com a gente. E se você quiser ver o que aconteceu no estudo da semana passada, nós vamos deixar o link lá no grupo. Aí você pode estar acessando e assistindo, tá bom? Na semana passada, a gente estudou sobre o tempo de angústia. E nós vimos que esse tempo de angústia vai existir 3 fases nesse tempo de angústia. A pequena angústia, né? Vai ser a grande angústia e a angústia de Jacó. E nós estudamos um pouquinho o que significava esse pequeno tempo de angústia, quando ele começou esse pequeno tempo de angústia, o que é o grande tempo de angústia, quando também começa esse grande tempo de angústia, o que compõe esse grande tempo de angústia. E nós paramos o nosso estudo na semana passada aí, no grande tempo de angústia, que compunha o grande tempo da angústia. Hoje nós vamos dar introdução ao tempo de angústia de Jacó. Mas os participantes que estiverem aqui, se quiserem falar mais um pouquinho sobre a grande angústia, é dada a oportunidade para poder estar relembrando o que seria a grande angústia e quando ela poderia estar começando. Então, eu passo a palavra para o nosso querido irmão Joelson, né, que é o nosso companheiro aqui de batalha. A questão ligada ao tempo de angústia, ela vai se intensificar exatamente porque os freios que Deus tem estabelecido no sentido de que Satanás atue com poderes limitados, nesse momento em que cessa o ministério sumo sacerdotal de Cristo e que ele diz está feito, os anjos caídos, juntamente com os ímpios, estarão atuando de forma mais livre, né? E sabemos que toda a força, todo o mal estará agora unido de uma forma global para atingir um pequeno grupo, o grupo do remanescente. E, evidentemente, haverá perseguições, prisões. Imaginem agora pais que tenham filhos e que esses filhos eventualmente são capturados como moeda de troca, né? Para que os pais agora sejam pressionados a abandonarem a fé para terem de volta a questão da estabilidade familiar, né? Os seus entes queridos de volta. E a gente, por mais que tente idealizar um cenário relacionado com o tempo de angústia, a irmã White chega a dizer que a mais aguda imaginação não consegue, mesmo exagerando na questão do que seria esse tempo de angústia,
as mentes mais exageradas não chegam perto do que será o tempo. Então, tudo isso é em virtude exatamente primeiro, o cessar o ministério sumo sacerdotal de Cristo, que caracteriza aí o fechamento de porta da graça, o fim da ação do Espírito Santo reprimindo as ações dos ímpios, porque o Espírito Santo será retirado dessas pessoas, os salvos estarão sob a direção do Espírito Santo, jamais deixarão de terem a direção do Espírito Santo enquanto aqui estiverem, mas por parte dos inimigos não haverá repressões no sentido de que as suas ações tenham limitações juntamente com as ações de Satanás e seus anjos caídos, né? Então, esse cenário ele só intensifica o sofrimento do povo de Deus. Exato. Obrigado, Joelson. Então, a gente vê que o grande tempo de angústia é chamado de grande porque, primeiro, o Satanás estará livre para poder fazer todos os seus ardis de engano. Estará livre para praticar suas maldades, incitar a multidão, os ímpios, aqueles que estiverem do seu lado, entendeu? Eles também não terão mais o Espírito Santo para tentar convencê-los, porque eles rejeitaram a mensagem, então agora estarão praticamente entregues a Satanás, né? E tudo isso gerará uma grande angústia no povo de Deus, porque é grande por quê? Porque não basta estar sofrendo uma angústia, eles estão passando por angústia física, estão passando fome, estão passando privações, famílias ficaram para trás, pessoas que eles amam ficaram para trás, o mundo praticamente todo está lhe perseguindo, os odeiam, os injuriam, entendeu? Falam mal deles, entendeu? E pessoas que eles amam estão ali também, entendeu? Então será uma grande angústia, uma grande angústia. Mas então, o que é a angústia de Jacó? Nós chegamos aqui à angústia de Jacó. E nesse tempo de angústia de Jacó, ela está fixada dentro do tempo da grande angústia. Por quê? Porque essa angústia de Jacó é especificamente para o povo de Deus. A grande angústia compõe todos, inclusive até os ímpios. Por quê? De um lado, o povo de Deus está passando por angústia? Está. Passando privações? Está. Mas Deus vai lhe suprir quando for a hora. Já os ímpios, quando começar a cair as pragas, agora é o tempo de angústia deles. Então, será uma grande angústia geral também. Geral. Tanto dos ímpios, que estarão passando pelo juízo de Deus, e os servos de Deus estarão passando por uma angústia física, né, por causa da circunstância em que eles estão, mas também passará pela angústia de Jacó. Mas o que é a angústia de Jacó? Ela é física? Ela é a mesma coisa da grande angústia, que tem a ver com a questão física, ou ela é uma questão mental, psicológica? É uma angústia psicológica, por causa de algo que eles estão sendo pressionados psicologicamente. Quem sabe nos dizer? Vamos ver o que diz a palavra aqui. O Espírito Profecia diz para a gente. O Espírito Santo continuará com os filhos de Deus, como já bem falou aí, o Consolador com a gente de paz. Deixa eu só reduzir aqui um pouco essa página, porque eu não estou conseguindo ver. Deixa eu botar aqui. Vou tirar aqui agora. Aqui. O tempo de angústia de Jacó inicia com um decreto de morte promulgado no fim da segunda praga e antes do início da terceira. Por condenar à morte os filhos de Deus, os ímpios tornaram-se verdadeiramente culpados pelo sangue porque eles o tiveram derramado com suas mãos. Seremos tidos como culpados pelas pragas que caíram sobre a terra, por não obedecermos o decreto dominical. Seremos odiados e perseguidos. O povo de Deus deve beber o cálice e batizado com o batismo, esforçando-se por esperar confiantemente no Senhor. Que o Senhor opere. São levados a exercitar a fé, esperança, paciência, que muitos pouco foram exercitados durante a sua existência religiosa. Presta atenção nessa parte, eu quero exclusivamente que preste atenção nessa parte, porque é aqui que a gente vai entender o que é a angústia de Jacó.
Sabe os frutos do Espírito que tanto fala, longanimidade, benignidade, paciência, mansidão, que fala que a gente necessita desses frutos do Espírito hoje, e a gente deveria estar clamando pelo Espírito Santo para a gente ter esse Espírito, os frutos desse Espírito, eles serão extremamente necessários neste momento. E aqueles que não desenvolveram isso com amplitude, serão pessoas que mais passarão pela angústia de Jacó, porque deveriam ter exercido isso há muito tempo. Hoje é o tempo que nós temos para a gente estar exercendo e deixar que esses frutos sejam transbordantes em nossas vidas. E nós não temos assim dado esse devido valor pelo derramamento do Espírito Santo na nossa vida, para que multipliquemos em muitos os frutos na nossa vida. Ninguém estará naquele momento sem frutos, bem verdade, mas alguns não terão a quantidade que deveria estar, e por isso sofrerão mais ainda nessa angústia, porque Satanás ele vai tirar proveito disso, entendeu? E muitos serão atormentados mentalmente. E ainda que no Espírito de Profecia, vou voltar aqui, ainda que no Espírito de Profecia ele diz o seguinte, olha, o povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com batismo. Que cálice é esse? O mesmo cálice que Jesus tomou, entendeu? O mesmo cálice que Jesus tomou. Jesus falou mesmo assim, não é o servo maior que seu senhor. Se ele também foi perseguido, se ele também foi injuriado, entendeu? Nós também passaremos pelas mesmas coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo passou. Então, a gente precisa entender que a gente tem que estar preparado. Jesus fez o quê quando ele estava perto do Getsemane? Ele foi para o quê? Quando ele estava perto de ser preso, açoitado e morto. O que ele foi fazer? Ele foi lá para o Getsemane. Fazer o quê? Buscar força onde? Em Deus. A vida de Jesus foi buscando força em Deus para aquele momento. E nós sabemos que nós vamos também ter esse momento. E o que nós estamos fazendo diante disso? Estamos buscando forças? Poder vindo do céu? Vou lançar a pergunta aí para o grupo. Joelson? Sim. Pode falar. Ok, eu estava olhando, eu estava no chat aqui olhando. Também estava olhando aqui. E eu não consegui concluir a leitura da mensagem que a Evelyn postou lá. Sim. Eu vou Pode comentar daqui falar. rapidinho, depois Pode volto comentar, lá. fica à vontade. Assim, o tempo de angústia, ele se dará no campo psicológico. No Grande Conflito, a irmã White escreve o seguinte, que Satanás, na tentativa de atingir o povo de Deus, porque assim, sofreremos angústia psicológica, porém, os ataques no sentido de nos atingir não será da parte de Satanás e seus agentes, né? Não será no sentido de que tenhamos pressão psicológica. O objetivo de Satanás é nos destruir mesmo, literalmente. É extirpar, extinguir da face da terra, eliminar da face da terra a existência do povo de Deus. Esse é o objetivo dele. Entretanto, existem alguns elementos aqui que são interessantes. Primeiro, a porta da graça já terá sido fechada. E com o fechamento da porta da graça, não será permitido que Satanás derrame sangue do povo de Deus. É dito no Espírito de Profecia que se houvesse derramamento de sangue, Satanás teria, de certa forma, uma vitória sobre isso aí, porque o sangue dos santos seria derramado sem nenhum resultado no sentido de novas conversões, né? Verdade. Então, não tem porquê os justos passarem pela experiência do martírio, como aconteceu na Idade Média. E possivelmente vai acontecer pouco antes do fechamento da Porta da Graça. Verdade. Mas fechou a Porta da Graça, não tem mais morte de santos, né? Agora sim, Satanás ele tentará matar o povo de Deus, só que o povo de Deus estará protegido. Anjos estarão apostos no sentido de proteger o povo de Deus. E a irmã White diz que Satanás percebe essa ação intensa de anjos protegendo o remanescente e Satanás deduz
que esse povo está gozando como nunca antes do cuidado especial de Deus. Aí o que ele faz? Ele lança uma proposta para Deus. O teu povo está sendo fiel a tu nesse contexto de perseguição, de boicote, decreto dominical, não podem comprar nem vender, alguns estão presos, filhos estão presos, maridos estão presos, a esposa está solta e vice-versa. Será um cenário muito complexo, né? Uhum. Várias situações estarão acontecendo ao mesmo tempo. E eles continuam fiéis a tu, diante de tudo que já aconteceu até aqui, porque o Senhor tem dado proteção especial para eles. Deixe que eu os prove até o último ponto e você verá se eles não desistem de você. Nesse momento, Deus permite que Satanás nos atormente. Então, esse tormento, no sentido de que somos culpados, de que nós não prestamos, eu estava lendo o comentário da Evelyn, e ela comentava algo exatamente nesse sentido, né, de nos sentirmos péssimos diante da perfeição de Deus, de nos sentirmos pequenos diante da grandeza de Deus, impuros diante da santidade de Deus. Em outras palavras, é isso que nós sentimos. Isso traduz um texto que a Evelyn postou no chat agora há pouco. Só que esse sentimento ele se tornará extremamente intenso no contexto da angústia de Jacó. De forma que o medo, o temor do povo de Deus naquele contexto da angústia de Jacó não será as suas vidas. É o fato de olharem para trás e perceberem na sua existência, né, em retrospectiva, que pouco eles contribuíram com o bem. E a pergunta é: será que existe algum pecado que eu cometi por qual não fui perdoado? E Satanás começa a jogar um filme negativo de todos os nossos pecados na nossa cabeça. O que fizemos de errado, o bem que deixamos de fazer, as oportunidades que desperdiçamos, momentos de estudos que poderíamos aproveitar para estudar, mas que usamos para fazer outras coisas que não tinha nada a ver com crescimento e enriquecimento espiritual. E tudo isso virá como uma enxurrada nas nossas cabeças e a pressão psicológica será muito grande. Então, nesse momento de desamparo, esse sentimento de estarmos desligados de Deus, fará com que nós busquemos intensamente a Deus como nunca buscamos antes. Independente de qual tenha sido a nossa experiência no momento, de buscar intensamente a Deus ou não nesse momento, a experiência de todos nesse contexto da angústia de Jacó será tremenda. Ela chega a dizer, irmão White, que beberemos do cálice da angústia, né? Todos beberão desse cálice. E a dependência, o desespero por buscar Deus será muito grande. A preocupação não é se vou morrer, se estou passando fome, se estou no deserto, se estou preso ou não. A questão é, Deus, existe alguma coisa que eu cometi que eu não te pedi perdão? E isso caracteriza a angústia de Jacó, né? Exatamente. Muito bem, Joyce, muito bem explicado aí. E ainda que no texto do próprio Espírito de Profecia, fala o seguinte, ó, o clamor por livramento foi uma hora de angústia assustadora, terrível para os santos. Dia e noite clamavam a Deus pedindo o livramento. Quando a aparência exterior não havia possibilidade de escape, os ímpios já tinham começado a triunfar, clamando: por que vosso Deus não vos livra das nossas mãos? Por que não ascendeis aos céus e salvai as vossas vidas? Mas os santos não lhes prestavam atenção. Como Jacó, estavam lutando com Deus. Os anjos ansiavam libertá-los, mas deviam esperar um pouco mais. O povo de Deus devia beber o cálice e ser batizado com o batismo. Os anjos fiéis e a sua incumbência continuavam a vigia. Deus não consentiria que seu nome fosse vituperado entre os gentios. Quase chegara o tempo em que ele deveria manifestar seu grande poder e gloriosamente libertar seus santos. Pela glória de seu nome, ele desejava libertar cada um daqueles que o haviam esperado pacientemente e cujos nomes estavam escritos no livro. Foi-me indicado o fiel Noé, quando a chuva desceu e veio dilúvio. Olha que coisa linda na história da redenção. Eu vou ainda continuar só lendo aqui, eu passo a palavra. Ainda no grande conflito, diz assim: os que agora exercem pouca fé correm maior risco, maior perigo de cair sobre o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência. Isso antes do fechamento da porta da graça. E mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia
e aflição mais profunda no tempo de angústia. Por quê? Porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob pressão terrível do desânimo. Devemos familiarizar-nos agora com Deus, provando as suas promessas. Os anjos registram toda oração fervorosa e sincera. Devemos de preferência, dispensar as satisfações egoístas e negligenciar a comunhão com Deus. Que forte, né, velho? Que forte. Olha só o que a palavra diz. A palavra diz que, nesse momento que os justos estarão passando essa grande aprovação, essa aprovação será tão profunda porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. Porque o que vai acontecer? Ele é Satanás falando um bocado de coisas no teu ouvido, fazendo você duvidar que você pediu perdão por todos os seus pecados, fazendo duvidar de que Deus perdoou todos os seus pecados, entendeu? Que ainda tem pecado aí que você não está salvo, querendo colocar na sua cabeça essas coisas. Então, muita gente vai se atormentar com isso, entendeu? Mas aí ela fala, serão obrigados a aprender sobre pressão e terrível desânimo, o que deveriam ter aprendido há muito tempo. Joelson, depois eu passo para ela. Tem a Evelyn e tem o Joelson. Passa para a Evelyn. A Evelyn. Nossa, fiquei impactada aqui agora, você lendo essa parte aí. Eu estava refletindo aqui, quando eu tinha lido, né, o Joelson ele explicou perfeitamente, quando eu tinha lido a história da redenção e vida de Jesus, né, falava muito sobre a parte do sacrifício de Jesus, que o maior sofrimento dele, embora o físico fosse, assim, inimaginável, né, ele chegou a ter até convulsões, acho que ele chegou a infartar também, se eu não me engano, na cruz, pelos sintomas físicos e psicológicos que abalaram a mente dele, ele chegou até a sofrer, acho que foi um infarto ou foi uma convulsão, eu sei que sofreu, o infarto eu não tenho certeza, então não vou afirmar, mas ele sofreu muito, mas o sofrimento psicológico dele está carregando todos os nossos pecados foi tamanho que diz que nenhum ser humano nunca vai entender. Mas eu acho que quando a gente passar pela grande angústia, a gente vai entender um pouco, porque eu comentei ali no chat, eu me sinto angustiada hoje, muitas vezes, quando eu penso assim, meu Deus, eu sou um ser humano tão desgraçado. E aí eu começo a refletir em quem eu sou, me dá uma angústia horrível de pensar que eu não tenho nenhuma dignidade de salvação. Imagine quando tudo isso acontecer e a porta da graça se fechar. Mas o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que às vezes ele adianta só um tiquito dessa angústia para que a gente entenda o quantas oportunidades a gente está perdendo. Eu sempre falo com o Espírito Santo, eu oro assim e peço, quando eu me afastar, me deixe angustiada, me dê uma tristeza para que eu entenda que uma hora vai cair a ficha e sempre cai. Quando eu me afasto de Deus, quando eu não estudo a lição, quando eu não estudo a Bíblia e eu vejo uma tristeza chegando à minha vida, eu sei que é porque eu estou longe de Deus, porque eu não estou pregando o evangelho, porque quando eu estou perto de Deus, não tem como eu fico feliz, eu fico alegre, e aí eu vou sentindo aquela angústia, tudo começa a dar errado, não porque Deus é meu amuleto da sorte, não, é porque eu estou simplesmente longe do autor da vida e não tem como eu ficar feliz. Eu vejo que vai tudo minando na minha vida e aí eu vejo as oportunidades que eu estou perdendo de pregar o evangelho e eu quero me reaproximar. Então o Espírito Santo ele está trabalhando, mas hoje o evangelho é de muita facilidade. Você percebe que os jovens hoje estão acostumados com o evangelho de facilidade, não estão acostumados a sofrer, nem pela pregação do evangelho, nem por quase nada, né? Embora o mundo esteja aí trazendo sofrimentos que é inevitável. Mas fora isso, o evangelho é de facilidade. Então, essas pessoas vão sofrer muito mais, né? Quando chegar o decreto dominical. Obrigado, Evelyn. Joelson? Muito bom o comentário da Evelyn, né? Outra coisa que nós precisamos entender é sobre a extensão da misericórdia de Deus nesse momento. Por mais que, no contexto da angústia de Jacó, nos sintamos só e podemos trazer isso para a nossa realidade no presente, porque há momentos que nos sentimos só, parece que Deus está distante. Na verdade, Deus sempre está presente, né?
E o maior interesse de Satanás é fazer com que pensemos que, em meio às nossas lutas, às nossas angústias, às nossas tristezas e sentimento de desamparo, tudo isso é porque Deus nos desamparou. Isso não é verdade. Deus nunca nos desampara. E o sofrimento de Jesus foi basicamente o sentimento da completa ausência de Deus. Só quem sentiu até hoje a completa ausência de Deus e passou pela completa ausência de Deus foi Jesus. Por quê? Porque nós que deveríamos passar por esse momento, porque somos pecadores, graças aos méritos de Cristo, nós temos a presença de Deus e a participação do Espírito Santo no contexto da vida daqueles que sentem o seu desamparo, sentem a sua desvalia e o quanto são indignos da graça de Deus, né? Então, esse sentimento do que somos, no sentido de indignidade, de desvalia, é o Espírito Santo mostrando quem de fato somos. Paulo, quando sentiu isso, ele pediu a Deus que tirasse o espinho da sua carne. Por 2 vezes Paulo orou. E a resposta de Jesus a Paulo será muitas vezes as respostas que virá para nós decorrentes como resultado das perguntas que nós também fazemos, nesse sentido de angústia, de Deus nos livrar dessa angústia. Ele simplesmente vai dizer: a minha graça te basta. E é graças à graça de Cristo que nos basta que, apesar de quem somos, nós continuamos vivos e na esperança de dias melhores, mesmo sendo quem somos. É graças a essa graça de Deus que nos basta. Em Lamentações é dito, no contexto dessa graça, chamada de misericórdia, o seguinte, que as mesmas misericórdias se renovam a cada manhã e as mesmas são as causas de não sermos consumidos, né? Então, isso, no contexto da vida dos santos, do remanescente, dura até a volta de Jesus. E é impressionante que, quando o povo de Deus é completamente batizado pelo cálice da aflição, e nós não passaremos pelo cálice completo, porque Deus antecipará isso em virtude dos apelos do seu povo. E eu vejo, essa angústia que atormentará o povo de Deus nos momentos finais da história desse mundo é o que também nos purifica dos últimos vestígios de mundanidade e de secularismo que ainda impregnam o nosso caráter. Porque hoje existe uma mescla do secularismo com a questão espiritual. Estamos divididos em vários momentos entre essas coisas. Só que na angústia de Jacó, o que prevalecer ainda desses detalhes, Deus nos purificará por completo. E o nosso maior desejo não será nada relacionado com esse mundo, mas única e exclusivamente a volta de Deus, a volta de Jesus. Desejaremos um mundo melhor, porque tudo o que até aquele momento gerou alguma expectativa para nós aqui nesse mundo, algum sonho, vai morrer. A nossa maior esperança, o nosso maior desejo será única e exclusivamente a volta de Jesus, ou seja, Jesus só voltará quando ele for 100% desejado pelo seu povo. E ele será 100% desejado pelo seu povo no contexto da angústia de Jacó. Tanto é que ele não suportará o tempo que seria o tempo que deveria ser destinado para a purificação do seu povo, ele não será na íntegra destinado ao povo de Deus, porque Deus atenderá as nossas orações um pouco antes desse tempo. O tempo será abreviado. Está no espírito de profecia. E é interessante que quando a volta de Jesus for uma realidade visível e audível, tanto os salvos quanto os perdidos clamarão: quem suportará isso? E quando os salvos fizerem essa pergunta, diz o espírito de profecia que os anjos pararão de tocar as suas trombetas. Haverá um silêncio mortal. E Jesus responderá a essa pergunta: quem suportará isso? Jesus responderá: a minha graça te basta. Amém. E aí os anjos, com muita intensidade, voltam a tocar as trombetas. Jesus vai se aproximando da terra e, finalmente, ele faz o convite para todos os mortos de todas as eras que morreram na esperança da sua volta sejam ressuscitados
E os salvos vivos, juntamente com os salvos ressuscitados, irão para o encontro com Jesus nos ares. Agora, Amém. isso só será possível mediante essa realidade da angústia de Jacó. E alguns de nós não estaremos preparados para o tempo de angústia, então Jesus, de alguma forma, fará com que descansemos antes, preparados, é claro, para o momento da ressurreição, porque nem todos terão condições de passar pelo tempo de angústia. Então, nossa oração hoje deve ser: Senhor, me ajude a ser o melhor que o Senhor deseja para te servir. Verdade. Que santificação é isso? É cada dia você procurar se aproximar de Deus. Hoje mais que ontem, amanhã mais que hoje, e assim você vai progredindo nessa escala de crescimento, porque santificação é isso. É relacionamento que a cada dia você vai estreitando a sua experiência com Deus. E é importante isso porque, como nem todos nós teremos oportunidade de passar pelo tempo de angústia, devemos fazer do nosso presente o nosso momento de comunhão com Deus e de aproximação com Deus. A volta de Cristo deve ser uma realidade presente em nossos corações hoje, porque o tempo de angústia não será para todos. Então é algo que precisamos pensar seriamente e buscar de Deus a ajuda que já está acessível a nós mediante os méritos de Cristo na cruz do Calvário. Amém. Não negligenciar a nossa comunhão com Deus hoje, né? Então, eventos que antecedem o tempo de angústia será a sacudidura, o peneiramento, o derramamento do Espírito Santo, o decreto dominical. Esses são eventos que a gente está falando que vai até anteceder o tempo de angústia de Jacó. O fechamento da porta da graça, e estaremos aqui nesta situação. E por que fala que é a angústia de Jacó? Quando a gente lembra da história da angústia de Jacó, e eu preciso salientar isso, porque o Espírito de Profecia deixa bem claro isso, quando chega no momento da angústia de Jacó, nós não estaremos reunidos em uma grande multidão, tá? Alguns grupos serão pequenos, outros estarão até sozinhos, entendeu? Espalhados no mundo inteiro. Você já se Exatamente. preparou para pensar nisso? Que você pode se encontrar sozinho em algum lugar, passando por esse momento terrível da angústia de Jacó? Outros estarão em grupos pequenos, não é, Joelson? Exatamente. Ninguém será salvo em grupo. É. Mesmo que alguns estejam em grupo, mas a experiência será individual. Individual, É entendeu? dito que, pela inspiração, que a, a experiência de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Moisés, de Elias, só serve única e exclusivamente para eles. Nós teremos a nossa própria e exclusiva experiência com Deus. Exato, cada um. Então, não seremos salvos pela experiência do outro, é cada qual na sua experiência. É isso aí. Então, por isso chama de angústia de Jacó, porque Jacó teve que entrar no Vale de Jaboque sozinho. Pau. E ele teve que enfrentar isso, toda a sua angústia sozinho, ele e Deus. Entendeu? E todos nós estaremos lá, independente da circunstância que nos encontrarmos, entendeu? Vamos ter que enfrentar este Vale do Jaboque também. Esse confronto com Deus ali naquele momento, nos apegar a Deus. Jacó se apegou a Deus de tal maneira que ele lutou com Deus, ele sofreu a dor que o anjo tocou na coxa dele para ele enfraquecer ele, para que ele pudesse soltá-lo, e mesmo assim, mediante aquela dor que ele estava sentindo, ele não te deixarei, porque você é tudo que eu preciso, eu não tenho a opção de te largar, entendeu? Eu morro aqui, mas eu morro agarrado em ti, eu não tenho essa opção. É aquela angústia mesmo, você não tem essa opção de te soltar, Senhor. Se o Senhor não me abençoar, eu não posso. A minha família depende dessa bênção, eu dependo dessa bênção. Se o Senhor não me abençoar, não tem essa opção de largar. Então, eu vou ficar aqui. Nem que eu morra aqui, eu vou ficar aqui. Entendeu? E Jacó se agarrou a Deus com todas as suas forças. E nesse momento, nós também teremos esse vale do Jaboque na nossa vida, de nos agarrar a Deus com todas as últimas forças que nos restam, entendeu? Para nos apegar a Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e confiar nele. Confiar que Ele é o único que pode nos abençoar, nos livrar daquele momento de angústia. Do outro lado vinha Esaú e a multidão dos seus homens para possivelmente destruir Jacó e sua família. No nosso contexto, do outro lado estará uma multidão liderada por Satanás, entendeu?
sedenta por sangue para destruir o povo de Deus. Enquanto isso, o povo de Deus estará aqui lutando no Vale de Jaboque, buscando Deus de todo o seu coração, clamando pelo Senhor pelo livramento. Esse é o contexto que nós vamos encontrar nestes últimos momentos. O povo já está fraco, né, fisicamente, debilitado fisicamente, angustiado psicologicamente, mas eles não abrem mão de Deus, porque Deus é tudo que eles têm. E eles não podem abrir mão de Deus, porque se abrirem mão de Deus, acabou tudo para eles. Foi tudo em vão, entendeu? Então, se apegar a Deus é a única alternativa, não existe outra alternativa, entendeu? E é tudo que eles querem, como o Gelson mesmo falou, é chegar naquele momento de que a única coisa que importa na minha vida agora, nada mais tem brilho, nada mais tem interesse na minha vida. A única coisa que me importa agora é Deus. Finalmente, o povo foi batizado da forma como Deus queria que ele fizesse. Ele foi transformado, porque agora Deus é o único centro da sua vida, é a única coisa que importa para ele. Entendeu? E isso é o que nós devemos estar buscando desde hoje. Como a gente não busca desde hoje, a gente vai passar por isso, numa pressão terrível nesse momento que a gente vai estar passando, entendeu? E oxalá queira Deus que a gente consiga suportar todas essas coisas, que Deus nos prepare através do seu Espírito Santo, que a gente tenha inteligência e sabedoria para entender que nós não somos nada, que nós não temos capacidade nenhuma, nem força nenhuma de nós mesmos para suportar nada, e que a gente deveria estar clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, enquanto ainda a gente pode achá-lo, pelas madrugadas, entendeu? Não negligenciando a nossa comunhão com Deus. Olha o que ela fala aqui, que essas pessoas passaram por tempos terríveis porque elas negligenciaram por muito tempo, entendeu? A coisa mais importante que era o hábito de confiar em Deus, o hábito de ter comunhão com Deus, entendeu? O hábito de estar ao lado de Deus, moldando a sua consciência. Por causa disso, elas vão sofrer muito mais. E que nós possamos entender essa questão e possamos hoje ter a sabedoria e a inteligência de buscar, mesmo quando a gente estiver desanimado, entendeu? Porque nós não temos tempo para estar desanimado. Nosso tempo já está, nós estamos, está se afunilando, está se acabando, tá? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? No chat aí? Pode falar, Eu Eva. tô com uma dúvida, na verdade. É porque, assim, eu tô lendo um livro aqui que conta a história de um homem adventista, John Weidner, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, que ele salvou umas 1.000 pessoas na época do nazismo e tudo mais. E tudo Conheço a história. começou... Conhece? Ah, esse livro é maravilhoso. Mas é muito triste também algumas coisas que ele conta de um homem que jogou o bebê lá da mulher recém-nascida na parede, pocou a cabeça, enfim, coisas horríveis. Algumas coisas são até poucas, né, para a tragédia que eu já imaginava que teria no livro. Mas ele conta a história que a cada ano as coisas iam piorando, não foi de vez assim, de cara, a perseguição contra os judeus, foram basicamente aos poucos. Aí, mas eu sei que o decreto ele não vai durar tanto quanto foi a época do nazismo, até porque o tempo será abreviado, né? Senão ninguém vai resistir. O nazismo durou ali mais ou menos uns 4 anos ou mais, que foi uma guerra e tudo mais. Mas o decreto, eu não faço a mínima ideia de quanto tempo vai durar. Mas lendo o livro, eu parei para refletir que ele também vai começar ali aos poucos, a gente sabe, né? Para depois tal vir um decreto de morte. Só que eu sempre imaginei, desde a minha juventude, que tipo ia ser ali o tempo de um mês a gente fugindo na mata, tipo doce ilusão, né? Hoje eu fico assim querendo saber mais ou menos quanto tempo, né? Porque tinha pessoas que falavam na igreja adventista que vai ser 7 anos de perseguição. Eu não vejo nem sentido a gente passar 7 anos sendo perseguido. Aí eu queria entender assim, se tem alguma base mais ou menos em relação às profecias ou se é utopia ter uma base mesmo de tempo para isso. A gente estudou isso até sobre as 7 pragas, não foi, Gelson? Sim. A gente falou sobre isso no tema das 7 pragas, quanto tempo duraria o período das 7 pragas. Mas eu vou deixar que o Gelson fale aí. Olha, o tempo de angústia não tem na Bíblia e nem no espírito de profecia a revelação de um tempo específico, né? Um tempo exato.
Com relação à queda das pragas, nós temos evidência de que será mais ou menos no período de 1 ano, tá? Depois que Agora, fechar a porta da graça, né, Gelson? exatamente, mais ou menos no período de 1 ano. A questão do tempo de angústia de Jacó possa ser que seja meses, não necessariamente 1 ano, mas meses. Agora, a intensidade desse sofrimento, na prática, equivale. Porque, assim, nós não estaremos preocupados com o tempo, mas com a essência daquilo que nós devemos ser. O tempo não será importante, as coisas não serão importantes, o mais importante será a comunhão com Deus. O quão intensa é a minha necessidade de Deus. Exato. Então, tudo será baseado com base naquilo que Deus pode e nós não podemos. Tudo será baseado com base no que Deus quer e não no que nós queremos. Então, esse momento, ele será... O mais importante não é a quantidade, mas a qualidade, entendeu? Então, é a qualidade do nosso relacionamento com Deus e não a quantidade de tempo de relacionamento com Ele, que será o fator determinante. É isso que nós precisamos entender e pautar a nossa relação com Deus, porque a qualidade é o que faz a diferença. Verdade. E também a gente vê que a grande angústia, ela começa com o fechamento da porta da graça, né? E em seguida, a gente vai ver que vai ter o derramamento das 7 pragas, e algumas profecias acontecem simultâneas umas às outras, né? Então, se as 7 pragas duram mais ou menos 1 ano, e elas são momentos que o povo está sofrendo, os ímpios estão sofrendo, mas o povo de Deus também está sofrendo do outro lado. Então, como a gente estudou bem aqui a princípio, nós temos 3 modalidades de tempo de angústia. A pequeno tempo de angústia, né? Que nós sabemos que começou quando começou a cair os primeiros sinais que Cristo falou, do escurecimento do sol, etc. e tal, e até os nossos dias de hoje, que vai se intensificando, né? Que Paulo fala assim, naquele tempo os homens serão amantes de si, sem afeição e assim. Nós vemos muito isso hoje, se haverá conflitos, guerras, etc. Essas coisas que nós vemos hoje se configura o pequeno tempo de angústia. O grande tempo de angústia começa com o fechamento da porta da graça, né? Saímos da primeira fase do pequena angústia, entramos na grande angústia com o fechamento da porta da graça, que compõe tudo aquilo que a gente já viu. E dentro dessa grande angústia vem a angústia de Jacó, que nós não sabemos, como o João bem falou, quando dará início a essa angústia de Jacó. Será aquele momento intensivo. Mas nós sabemos que esse processo de angústia já vem ocorrendo e se intensificará muito no fechamento da porta da graça. Então, o que a gente tem que pensar não é, como o João bem falou, quanto tempo vai durar esse tempo de angústia. Mas a gente vai estar, como a gente tem que estar se preparando para isso, entendeu? O tempo é hoje, a gente tem que estar se preparando para isso, porque isso vai acontecer. Isso vai ser uma realidade para quem está vivo lá, quem vai estar vivo. Como a gente não sabe se a gente foi escolhido por Deus para estar vivo e passar por tudo isso, ou descansar no pó da terra, o mais certo é a gente estar preparando. Gelson? Exatamente. E detalhe, o importante não é o tempo que você gasta com Deus, mas a qualidade do tempo que você tem com Ele. Esse é o fator determinante no tempo de angústia. Exato. Agora, sabemos que com o fechamento da porta da graça e a queda das 7 últimas pragas, o que vai acontecer? Os ímpios nos acusarão, Satanás convencerá as pessoas, governantes, líderes globais, de que o sofrimento no contexto da queda das 7 últimas pragas é uma realidade não pela desobediência dos ímpios, mas porque o remanescente insiste na observância do sábado. Então, por conta da questão do sábado, a acusação que será feita contra o remanescente é que as pessoas estarão sofrendo, os prejuízos estarão assolando as sociedades, mortes estarão acontecendo. E diante desse contexto,
medidas e sanções serão tomadas no sentido de eliminar o povo de Deus. Então, nós imaginamos que será no contexto das 7 últimas pragas, não sabemos exatamente em que momento das 7 últimas pragas será promulgado o decreto e sancionado o decreto de morte. Uhum. E será no contexto do decreto de morte que nós passaremos pela angústia de Jacó, de uma forma mais intensa, né? Então, por aqui já dá para perceber que nós não teremos um ano no contexto da angústia de Jacó, mas durante um período do momento da queda das 7 últimas pragas, que dura mais ou menos um ano, em algum momento desse período aí nós passaremos pela angústia de Jacó. Agora, é um sofrimento tão terrível, que se você passar um mês, isso aqui é coisa da minha cabeça, né? Se for um mês ou dois, a sensação é de que você passou mais tempo sofrendo com Deus, porque há um conceito de relatividade que é o seguinte: se você está feliz, uma hora de felicidade passa como se fosse um minuto. Mas se você está passando por um sofrimento intenso, um minuto é como se fosse uma hora. Então, note que o mais importante aqui não é o tempo, mas a qualidade do tempo que você tem com Deus, né? É verdade. Então, nós chegamos agora ao final dessa angústia, quando finalmente o Senhor vem em auxílio do seu povo. Chegou o dia da libertação, o fim da angústia de Jacó. Quando o sétimo anjo derramar a sua taça, produzir-se-ão as mais pavorosas e estranhas manifestações dos elementos. Isso você vai ver lá em Apocalipse capítulo 16, do verso 17 até o verso 21. E abre-se-ão as sepulturas, e muitos dos que dormiam no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. Daniel, capítulo 12, verso 2. E surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador. Grande conflito, página 646. Então, finalmente, depois do povo de Deus clamarem tanto pelo livramento, desejarem tanto o dia do Senhor, desejarem tanto ver o rosto do Senhor, para botar finalmente um ponto final em toda maldade, em todos os ardis de Satanás, em tudo que há de ruim que eles estavam vendo, finalmente surge lá no céu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e é o nosso Senhor Jesus Cristo que vem surgindo lá no céu, para alívio e alegria daqueles que tanto almejavam o Senhor. Eles dirão: esse é o nosso Deus, a quem nós tanto esperamos. Olha essa frase é bem profunda. Esse é o nosso Deus, a quem nós tanto esperávamos. Finalmente ele chegou. Ele virá para o resgate do seu povo. Amém? Amém? Então, eu vou pedir agora a Joelson para fazer as considerações finais, para a gente chegar ao final do nosso estudo, que fala sobre o tempo de angústia de Jacó. Foi rapidinho, né? Foi só 2 partes, né? Mas, graças a Deus, eu espero que todos vocês compreenderam. Se tem alguém aqui que não compreendeu, quer fazer mais alguma pergunta, esse é o momento. Tem alguém aí? Evelyn, quer falar Eu alguma tô coisa? aqui emocionada, só refletindo mesmo. Tá bem, amém. Juliana, Bárbara, Nila, Núbia, Fernanda, vocês gostariam de falar alguma coisa? Para a gente terminar o nosso estudo de hoje. Não havendo, vou passar para você, Joelson, para fazer as considerações finais, tá bom? Ok. Nós temos como crentes, né? E alimentadores dessas expectativas, espectadores, né, na verdade, desse grande momento, pensado no quão pequenos somos para esse momento. E nós temos os nossos momentos de angústia de Jacó na nossa experiência, alguns mais, outros menos. E diante desses momentos, alguns até pensam em desistir, jogar tudo para o alto e
abandonar a experiência com Cristo, a sua experiência, a jornada religiosa, porque parece que quanto mais lutam para alcançarem o ideal de salvação, o ideal de perfeição, de comunhão com Deus, mais distantes estão disso. Isso faz parte do processo de salvação, porque a nossa realidade, a partir de quem somos, não tem relação com a realidade a partir daquilo que Deus é, porque Deus é santo, nós não somos. Deus é justo, nós somos injustos, nós somos o oposto de tudo aquilo que Deus é. Mas foi exatamente por essa oposição àquilo que somos em relação ao que Deus é, que Jesus morreu na cruz do Calvário para que, através dele, tenhamos a condição de ser aquilo que nós não somos por nós mesmos. Amém. Então, se há o desânimo, olhe para Jesus. Se há o desejo de desistir, olhe para Jesus, porque nele ele falou, tudo posso, Paulo falou na verdade, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, se nós olharmos mais para Jesus e acreditarmos no que ele deixou de promessa na Bíblia, nesse momento de desamparo, certamente seremos atraídos para ele. No momento da dor, seremos atraídos para ele. No momento do desânimo, seremos atraídos para ele. Da tentação, atraídos para ele. No momento que tudo dá errado, seremos atraídos para aquele que pode fazer tudo dar certo. Então, não desanime na sua experiência e não perca o seu foco em Jesus. Amém. Os problemas existem, mas o nosso foco, a nossa vitória está em Jesus. Esse é o Amém. segredo daqueles que passarão pelo tempo de angústia de Jacó. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nesse momento eu vou convidar vocês para a gente fazer uma oração. Assim que terminar a nossa oração, peço vocês para não saírem, para a gente tirar uma fotinha do nosso encontro aqui hoje, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos para falar com o Senhor Jesus. Querido Pai que estás no céu, santificado seja o teu santo e eterno nome. Ó Senhor, hoje aprendemos tantas coisas aqui, Pai, que são pertinentes para a nossa vida cristã. Entendemos, Senhor, que nós muitas vezes temos negligenciado a nossa comunhão contigo, Pai querido, e isso tem nos enfraquecido, Senhor, e nos tornado débeis, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, suscita em nós o teu Espírito Santo, Senhor, toca em nossas vidas, faça-nos, Senhor, vermos o quanto necessitamos de Ti nas nossas vidas, Senhor. Os tempos não serão fáceis, Senhor, as coisas vão ficar difíceis, Senhor, e nós precisamos entender que carecemos e necessitamos de Ti na nossa vida, Senhor. Devemos buscar a Ti hoje, Senhor, com ânsia, com fome, Senhor, com sede, para que possamos ser cheios do Teu Espírito. Também pedimos a Ti, desenvolve em nós os frutos do Espírito Santo, Senhor, longanimidade, paciência, mansidão, amor ao próximo, Pai querido. Essas coisas que nos faltam tanto, Pai querido. Paixão por Ti, Senhor, dedicação, Senhor, a Ti. Tantas coisas que nós necessitamos, ó Pai querido, para que possamos adorar a Ti, Senhor, como Tu queres, Senhor. Ó Pai, desperta em nós, Senhor, esse desejo. Abençoe a cada coração aqui representado, que está assistindo essa live, que está participando conosco, e também aqueles que não puderam estar aqui, Pai querido. Dá-nos todos a Tua paz, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Vamos agora para a nossa foto, tá bom? Fiquem aí.